terça de vocês. Tudo bem? Estamos mais um encontro de corpo consciente, de trabalho com exercícios de consciência corporal, de cuidado com o seu corpo, com a sua coluna. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os discos intravertebrais. Por isso que eu comecei com uma pergunta, né? Você sabia? Eu comecei com essa pergunta de você sabia que quando você acorda com mais ou menos 1 centímetro a mais de altura. E quando você dorme, a menos. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a saúde dos discos intravertebrais, sobre a degeneração desses discos, né? Sobre os cuidados, o que a gente tem que fazer para cuidar, né? A degeneração é normal, mas como é que eu posso evitar de ter alguma lesão, né, antecipada? Então a gente vai falar um pouquinho dos discos. E, bom, as lives, então eu passei terça-feira às 8 da noite, o pessoal me pediu, que estava muito cedo, né, às 7, estava chegando em casa, enfim. E aí às 8 o pessoal achou melhor, então eu passei também para o sábado às 11 da manhã, 11h07 da manhã também, por esse motivo, para o pessoal poder participar. E nas terças-feiras às 8 da noite, 8h07 da noite, né? Então, gente, como é que vocês estão? E eu vou propor hoje... Oi, Sandro, tudo bem? Tudo jóia, amigo? Eu vou propor hoje a gente iniciar essa live observando como você está agora, aqui e agora, neste momento. Como está o seu corpo aqui e agora, né? Para você voltar a atenção para o seu corpo. Observe como é que você está sentado. Observe se você está com alguma dor no corpo ou desconforto ou trava. Observe se tem como melhorar a sua postura sem ficar rígido, mas apenas aliviar um pouquinho o corpo. Se você sabe fazer isso, se você consegue sentir seu corpo. Então é essa proposta, né, de primeiro, antes de qualquer exercício, antes de qualquer proposta de trabalhar o corpo, é sentir o corpo. Por isso, a consciência corporal, corpo consciente. Para a gente sentir como é que está aqui e agora. Né? A gente às vezes se cobra muito, né? Ai, mas eu tenho a postura ruim, eu não sento direito. Mas aqui e agora, como você tá? Você pode melhorar alguma coisa aqui e agora? Né? O importante é como você tá agora. Tem como sentar melhor, ver se seu corpo tá tenso, fazer uma automassagem nos pés, no corpo, trabalhar uma respiração, um carinhozinho no seu corpo? Legal, não precisa se culpar, é só entrar em contato e à medida que a gente entra em contato, a gente já melhora essa percepção e essa postura, na verdade, né? A gente fala assim, é a postura. Mas às vezes a pessoa acha que ficar em postura correta é ficar rígida. Né? A pessoa não aguenta ficar todo o tempo alinhadinho. Isso aqui não é saudável. O saudável é ficar numa postura alinhada, com uma respiração que não seja uma respiração ansiosa, aquela respiração apical, essa respiração pelo peito, né? E eu me sentir confortável. E aí eu vou trazer a palavra gentileza. Você está sendo gentil com o seu corpo? Você está sendo gentil com você mesmo? Porque esse cuidado com o corpo é uma gentileza com a gente. O tempo inteiro eu trazer a gentileza para mim. Então eu quero que as pessoas sejam gentis comigo, mas aí eu não sou gentil comigo. Eu quero que as pessoas me olhem, mas eu não me olho. Então eu quero que as pessoas leiam o que eu estou pensando e sentindo, mas eu não me leio. Então hoje, antes da live, eu estava pensando, né? Passei alguns exercícios de descompressão articular
E aí eu digo, como é que eu vou começar a live, né? E eu digo, gentileza, me veio essa palavra de ser gentil. Como é que eu posso cuidar de mim? De uma forma que não... Isso eu falei na última live, né? Que eu não me cobre. Por que eu percebo nas pessoas que existe uma cobrança? Eu não vou fazer fisioterapia, eu não vou fazer... Porque é uma obrigação. Depois eu tenho que fazer exercício, depois eu tenho que fazer... E como é que eu posso ficar mais leve? Né? Como é que eu posso trazer isso como algo natural? Assim, como eu tenho sede, eu tomo água. Mas às vezes eu nem percebo que eu tenho sede, né? Às vezes eu nem percebo que eu tô precisando tomar água, que eu tô desidratada. Assim como às vezes eu nem percebo que a minha coluna tá toda torta e que eu tô horas em cima do computador ou em cima do celular, que o celular também, né, trabalha muito o cervical, dá uma anteriorização de cervical e muita gente tem dor na cervical pelo celular, ficar muitas horas no celular, fora a tensão ocular, fora enfim, né? Então, assim, não é não fazer ou ter que, né? Mas simplesmente se escutar e isso ser natural. Isso é uma coisa natural. Então, às vezes, tem pessoas que ficam horas numa mesma postura. Uma das posturas assim que eu vejo que as pessoas lesionam bastante, sentam em cima da perna, sabe? Aquela de dobrar a perna aqui assim, ó, e ficar em cima. E fica horas, não percebe. Quando vai tirar a perna já tá amortecida, já tá com uma dor no quadril, porque ficou horas numa rotação, né, do quadril, e aí fica doendo, né? E então, assim, esse cuidado é muito importante. Eu lembro que tinha uma paciente que ela sentia desequilíbrio no quadril. A gente, na época, eu trabalhava com RPG, fazia RPG e tal. Aí depois ela percebeu que era uma postura que ela fazia, que ela nem percebia, sentada. Então, quando ela via televisão, ela ficava numa postura, mas ela não se percebia, né? Aí um dia eu digo, observa todo o seu movimento, observa, sem te cobrar nada, só te observa. E ela percebeu que aquela postura que ela ficava vendo televisão era a postura que estava machucando, e ela ficava bastante tempo na televisão. Então, assim, às vezes a gente quer um corpo saudável, mas a gente não escuta. E esse escutar é fundamental, porque eu vou fazer um exercício físico. Se eu não tiver essa consciência, eu posso me lesionar, porque eu não vou saber o meu limite. Então, e por isso que quando eu faço uma atividade, eu tenho que trazer a minha consciência para aqui e agora. Porque se eu estiver pensando nas contas que eu tenho para pagar, nas coisas que eu tenho para fazer, que eu não fiz isso, principalmente quando é coisas pesadas, né? Não é nada agradável, essa é a coisa que eu tenho, que eu tô me cobrando, que eu tô me exigindo, e aí eu tenho que, ali naquele momento eu tenho que estar presente, porque eu preciso fazer movimentos que eu não me lesione, né? E mesmo que seja um alongamento, que eu não esteja trabalhando com força, eu preciso estar no aqui e agora. E como a gente falou, um dos exercícios principais para trazer o aqui e agora é a respiração, né? Estar presente, a primeira coisa que a gente faz é trazer a respiração presente. Então, esse é o exercício básico, né, de trazer para o aqui e agora. Então, as pessoas ansiosas de plantão aí, eu não, né? Quem tem ansiedade, muita ansiedade, faça uma respiração, né? Faz uma respiração aqui e agora e pronto. O que eu vejo é que muitas vezes, eu tô errada e continuo errado entre aspas, mas continuo não tendo gentileza comigo e me cobrando, né? Então aí eu tô trabalhando só com estresse, né? Eu tô só me autoflagelando, eu tô me crucificando, né? E o objetivo não é esse, o objetivo é a gente trabalhar com a gente com amor, com cuidado. Esse é o princípio de tudo, né? Que a gente quer evitar problemas no corpo, não só na coluna, né? Mas em geral, na verdade. Eu gosto muito, que nem todas as lives eu falo, de ver o meu corpo, mas ver como é que estão as minhas emoções, como é que eu tô hoje, e respeitar isso, porque a gente é humano. E no dia a dia acontece tanta coisa, né, gente? É um rolo, né? De manhã, de tarde, de noite.
Muitas coisas acontecem durante o dia. E eu não vou estar, zen o dia todo. Eu não vou estar, estou consciente o dia todo. Tem um monte de coisa para resolver, né? Eu não vou. Esse negócio de ser zen é uma coisa distante. Mas a proposta é estar consciente, né? Tá bom, me estressei, discuti com alguém ou tive... Ok, agora já deu. Agora eu vou me centrar para o resto das coisas do dia funcionarem legal. Então vamos lá, respira fundo, entra em contato, ou dá um grito, ou faz um exercício de liberação de bioenergia, ou enfim, a gente vai falar sobre isso também, de exercício para liberar o estresse. E segue a vida, segue o baile. Vamos que a gente tem um monte de coisa para fazer no dia, né? Não dá para ficar só, ai meu Deus, o que eu fiz, o que foi. Não, a gente tem que viver, né? Senão a gente não vive. A gente fica pensando e não vive, né? Fica lá respirando e não vive. A gente tem que trabalhar, enfim, tem muita coisa durante o dia. Então essa é a minha proposta, ser gentil, gentileza, né, comigo mesmo. E aí eu vou conseguir gentileza com os outros. Porque quando a gente não dá gentileza pra gente mesmo, a gente não recebe gentileza. Né? Então isso é a lei básica para tudo, né? Então, quando eu sou desrespeitosa comigo, quando eu não respeito o que eu tô sentindo, eu não respeito que eu tô toda torta, minha coluna tá lá doendo, gritando, e eu, nem aí pra ela, não quero nem saber. Essa coluna tá aí, mas, né? Aí depois, quando eu faço uma lesão grande, tipo, poxa vida, vou ter que fazer uma cirurgia, poxa vida, vou ter que, enfim, né? Lidar com esse problemão agora. Mas quanto tempo ela vem gritando? Quanto tempo ela vem sinalizando? Né? A não ser que seja um trauma, né? Ou você caiu do cavalo, ou você numa atividade mais intensa de impacto, você, né, teve uma lesão, ou até acidente de carro, que você teve um impacto, enfim. Aí não é uma coisa que você vai fazendo, né? Algo que você imediatamente já lesiona o seu corpo. Mas se não, as dores mais crônicas, aquelas que a gente vai, aos poucos, vai criando, né? A gente vai fazendo. E vai fazendo com que a gente não vai respirando direito, a gente não faz exercício, né? A gente não cuida da alimentação, a gente não é gentil, né? E se eu não sou gentil comigo, a conta vem. A conta com certeza vem. Pode não vir aos 20 anos, pode não vir aos 30 anos, né? Mas um dia a conta vem, né? E porque o que acontece? O corpo, ele naturalmente vai se degenerando. Então é normal, né? E quanto mais a gente tiver cuidado, né? Tomar bastante água, hidratar, né? E saber lidar com o corpo, o que ele incomoda, porque a dor ela é muito boa, gente. A dor ela é fantástica, é uma proteção. Então, assim, quando o corpo tá doendo, é sinal que algo está errado. Você tá fazendo algo com o corpo que não tá legal. Então, ele é uma proteção. O que acontece é que às vezes eu não, que nem eu tava falando, eu não escuto, e aí vai criando uma degeneração maior e dores maior, e dor vai gerando dor, descompensação vai gerando descompensação. Então, assim, eu acredito muito nesses exercícios que a gente faz que não exigem tanto do corpo, mas que tragam bastante consciência corporal, sabe? Exercícios que a gente possa mobilizar as articulações, mobilizar o corpo de uma forma gentil. Essa é a minha proposta. Exercícios que eu possa trabalhar que eu não corro risco de me lesionar. Então, essa é a minha proposta, de fazer mobilizações que eu possa melhorar o meu corpo em geral e que não tenha risco, né? Porque quando a gente faz exercício em casa sem um profissional junto, a gente tem que fazer exercícios
que não corra o risco, né? Porque, claro, tem exercícios que fortalecem mais, que dão mais amplitude articular, mas também se eu não tiver um profissional junto ou uma orientação de detalhes no corpo, eu posso fazer uma lesão. Então a minha proposta é essa, que a gente possa fazer exercícios que faça tranquilamente, sem ter medo, mas com consciência, tá? Então todo exercício, por mais simples que ele seja, se eu tiver com a cabeça longe, eu posso fazer errado, né? Por mais simples que ele seja. Ou ele pode não funcionar, não serve para nada, eu tô ali só pensando nas coisas, ou então eu posso fazer um exercício que não vai ser tão bom pro meu corpo. Eu vou fazer uma rotação que não era para fazer, eu vou fazer uma hiperextensão que não é para fazer, enfim, a gente faz o que a cabeça tá longe, a gente não tá ali, né? A gente tá onde a cabeça está. Então, se eu tô fazendo exercício e a minha cabeça tá em outra coisa, eu não tô fazendo exercício, né? E pode se lesionar, sim. Então, a nossa proposta é essa, gentileza e exercícios que a gente possa trabalhar esse fluxo e essa amplitude, não só articular, não só muscular, mas circulatória, energética, para a gente poder estar presente aqui e agora, né? E agora eu vou entrar no nosso assunto de hoje, da pergunta que eu fiz para todos hoje. Você sabia que a sua altura ela modifica conforme você acorda e conforme você dorme? O que acontece, gente, nessa... Oi, gente, eu tô vendo um monte de gente chegando. Rejane, Sidoca, Tayane, Mari, opa! Que coisa boa. Gente, eu só consigo ver vocês aqui entrando no Instagram. Eu sei que tem gente que segue no Face e no YouTube, mas eu não consigo assistir. Depois eu vejo quem entrou. Mas sintam-se beijadas, abraçadas e agradeço muito, né, esse momento da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre saúde, sobre bem-estar, sobre dores e alívios de dores, principalmente alívio, né, gente? Dor é ruim demais. Quem é que vive bem e bem-humorado com dor? Não tem como, né? Se eu tenho dor, eu não tô legal, né? E como eu posso fazer com que a minha vida tenha menos dor para quem tem, né? E como eu posso evitar as dores para quem não tem. Então essa é a proposta. E uma das coisas básicas, se eu sou sedentária, aquelas que eu fico o dia inteiro sentada ou só trabalhando em pé ou só no celular, ou eu vou ter dor. Não interessa, né? Por quê? Porque o meu corpo ele precisa de mobilidade, ele precisa se movimentar. Se eu não caminho, e caminhar não é ir no mercado e voltar cheio de compras toda torta. Se eu não faço exercício, se eu não caminho, se eu não tenho um exercício, por mais simples que seja, eu não, e principalmente se eu fico muito tempo numa postura errada, e o que é errado é forçando, que eu tô forçando minha coluna, muito tempo sentada, eu vou estar comprimindo demais minha coluna, muito tempo em pé, lavando, varrendo, eu tenho que depois fazer uma compensação, sabe? Então, assim, não adianta, se a gente não cuidar, se a gente não alongar, não fortalecer, a gente vai ter dor. Então, muitas vezes, Sinara, eu acho que o problema é na hora de dormir. Eu acho que quando eu durmo, eu tenho um problema porque eu acordo com dor. Não é. É porque, imagina, você passou o dia inteiro numa posição só, ou forçando sua coluna, ou estressando sua coluna, estressando seus músculos. Aí, depois, na hora de dormir, você não consegue relaxar. E aí você acorda com mais dor. E mais ainda, se eu durmo preocupada com alguma coisa, aí eu tensiono mais ainda, né? Então tem todo um olhar para esse meu corpo e é fundamental o exercício. Não tem como a gente ter uma saúde corporal sem fazer exercício. Não tem como. Por mais que você não consiga fazer exercícios, ir para academia, não consigo, enfim, faz uma hidroginástica, faz caminhada,
Faz exercícios leves em casa que você consiga fazer, mas faça, porque assim a gente vai ver hoje os discos intervertebrais. E a gente vai entender por que a coluna dói tanto, né? Esses disquinhos, eles são fundamentais para proteger uma vértebra da outra. Então, eles estão entre uma vértebra e outra. E eles são o nosso amortecedor. Aqui na coluna, a gente vê aqui, ó, incolor aqui. Eles são que nem Babalu. Vocês, não sei se existe o Babalu ainda, mas o Babalu era um chiclete que tinha assim um líquido dentro. Vocês lembram? E aí o chiclete é ao redor do líquido. E essa disco intravertebral, esse disco intravertebral é que nem o Babalu. Ele é fibroso por fora e por dentro ele tem um líquido. Ele é gelatinoso. Tanto que quando a gente faz ressonância magnética, a gente vê dentro do núcleo pulposo é branco, porque tudo que é líquido na ressonância fica esbranquiçado. Então, a gente vê que bem dentro do disco ele é branquinho. E quando ele se degenera, quando esse líquido ou extravasa ou ele vai desidratando com a idade, a gente vê que o disco ele fica todo escuro, né? Todo escurinho e às vezes abaulado, né? Porque aí quando existe uma compressão maior, ele se achata assim, ele fica bem chatinho. E às vezes também acontece de ter uma hérnia de disco ou um abaulamento, né? Então, assim, entre outros, né? Mas assim, então esse disco, como é que ele se nutre? Né? Ele se nutre só quando a gente dorme. Então, ele é por osmose. Então, ele funciona por compressão e descompressão. Então, durante o dia eu tenho uma compressão natural da gravidade e se eu fico muito tempo sentada, eu tenho mais compressão ainda, né? Agora, quando eu deito, durmo, relaxo, por isso que um bom sono também é importante para não ter dor na coluna. Então, quando eu descanso, relaxo a minha musculatura, o que acontece? Ela consegue se nutrir. E acontece uma descompressão e esse líquido nutritivo ele entra dentro do disco intravertebral no núcleo pulposo e aí ele incha, ele se hidrata. Por isso que quando eu acordo, o meu disco ele aumenta de tamanho, então a minha altura vai ser maior quando eu acordo. E quando eu durmo, devido à compressão que existe natural da gravidade e das atividades do dia, né, depende de impactos que eu faço, muito tempo sentada, eu acabo desidratando mais. E uma compressão. Qual a melhor posição para dormir? Então, gente, boa pergunta, né? A questão do dormir, assim, o mais importante, eu acredito que é o colchão, tá? O colchão muito duro, ele acaba fazendo um estresse no meu corpo, porque no meu corpo ele tem uma lordose, uma cifose e uma lordose, né? Ele tem essa curvatura natural aqui. Quando a gente olha de lado, quando a gente olha de frente, ele é reto, né? Mas quando a gente olha uma pessoa de lado, ele tem essas curvaturas naturais aqui. E quando eu deito, se eu fizer uma compressão muito grande, principalmente no quadril e no ombro, que é onde tem um apoio maior quando eu deito, né? De ladinho, por exemplo, eu faço uma pressão maior no meu ombro e no meu quadril. Então eu acabo estressando o meu corpo e fazendo um estresse na coluna. Então, assim, é importante que não seja nem duro demais e nem mole demais, porque se é mole demais, eu faço abaulamento também na minha coluna. Aí eu entro no colchão, aí eu acordo com bastante dor. Então, o colchão é o principal, assim, para eu ter uma noite de sono boa. A questão do travesseiro também, as pessoas perguntam assim, qual é o travesseiro ideal? Bom, o travesseiro ideal se eu durmo de lado, que é o mais indicado, que seja da altura do meu pescoço com o meu ombro.
né? Para minha cabeça toda deitada de lado, nem caída e nem levantada. E um travesseirinho entre as pernas para não rodar o meu quadril e não rodar a minha coluna lombar. Então, de barriga para cima também é legal. Tem gente que não gosta por causa do ronco, né? Então, de barriga para cima você pode botar um travesseirinho bem pequenininho aqui embaixo, por essa curvatura aqui do pescoço. Então, bem pequenininho embaixo da sua cervical e um maiorzinho embaixo do joelho. Para quê? Para não estressar a tua lombar. Então, tu fica com o joelhinho dobrado, né? E a cervical apoiada, que não fique nem elevada demais e nem estendida demais, tá? Então, o sono é importantíssimo para eu hidratar o meu disco intervertebral, porque é ele que vai me dar o quê? Qual a importância do disco? Além de absorver os impactos, de separar uma vértebra da outra, para uma não ficar batendo e tendo atrito entre uma vértebra e outra, ele me dá estabilidade e movimento, né? Ele possibilita um movimento melhor e estabilidade, e quanto mais a minha musculatura intravertebral bem pertinho aqui da vértebra, mais trabalhada, melhor. Então tem exercícios que trabalham bastante essa musculatura para dar ainda mais estabilidade para essa coluna, para eu não forçar demais os meus discos, porque os discos naturalmente eles vão degenerando. Então é uma coisa assim que às vezes eu olho o exame e as pessoas, nossa, eu tô horrível, minha coluna tá horrível, tá toda degenerada. Eu não sei o que fazer. Mas assim, dependendo da idade, ela naturalmente vai estar degenerada. Então não quer dizer que é uma patologia de degeneração. Outras coisas sim, né? Uma hernia de disco, um osteófito, uma protusão maior, uma compressão de raiz nervosa, né? Que é aquelas dores muito forte, que às vezes é cirúrgico. Então, isso sim, mas a degeneração, a desidratação do disco, ela com a idade é normal. A partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente vai perdendo a hidratação, porque aquelas células que hidratam o meu disco, elas vão morrendo com o decorrer. E aí, o que acontece? Meu disco quase não hidrata mais. Então, o que acontece? Se eu cuidar da minha coluna, eu vou ter uma coluna mais preservada para minha terceira idade, né? Então, eu vou conseguir não ter tanto desgaste articular, mas degeneração e desidratação é natural ter. Então, isso não é problema. O problema são outras questões que podem vir decorrente a eu exagerar às vezes em movimentos repetitivos, em não ter uma força, uma estabilidade muscular, né? Então, o que acontece? Eu vivo às vezes com uma postura caída, né? Eu vivo caída. Só que não é por bonito ou não bonito, é que essa postura, quem é que está segurando o meu tronco para eu não cair mesmo de vez? É o meu músculo, só que o meu músculo tá fraco, porque eu tô com o abdômen solto, né? E quem segura a minha coluna é realmente essa região aqui do abdômen. Por isso que a gente fala tanto que postura adequada é abdômen. É quadrado lombar também, dá uma boa estabilidade nessa região. Então, a casa de força que a gente fala, né? Então, se eu ando assim, tudo bem 1 hora, 2 horas, mas imagina anos e anos andando assim caído. O que eu vou fazer? A minha musculatura aqui vai estar frouxa. Então, o que acontece? Esse disco, ele vai se deslocar, ele não vai conseguir ficar no lugar, né? Degenerar é normal, mas se deslocar é um problema que dói demais. Por quê? Porque aqui passa todas as raízes nervosas. E quando ele sai do lugar, esse disquinho aqui, ele pode comprimir uma raiz nervosa e dói demais, né? Então, cuidado com a sua coluna, porque o que acontece? Aí depois que eu faço uma hérnia, eu tenho limitações de movimento muito maiores, porque a degeneração ela já vai limitando um pouquinho o movimento, sabe?
eu já não consigo fazer movimentos tão amplos, tal, né? Mas assim, com a idade a gente vai diminuindo mesmo a amplitude de movimento, né? Por isso que a gente precisa fazer alongamento. E principalmente alongamento de membros inferiores. Trabalhava bastante musculatura posterior, o psoas, aqui a musculatura anterior, né? Trabalhar bastante, que é a nossa base, que é o nosso eixo, né? E relaxar essa região de cima. Então, a parte de baixo a gente deve alongar bem, fortalecer, para que a gente consiga dar um bom alinhamento para o resto do corpo. Porque a força ideal, a força que a gente tem que estar é realmente na base do corpo. É aqui que a gente sustenta, aqui que a gente segura todo o corpo. Né? Às vezes a gente acha que é no peito, que é segurando os ombros, e não. É realmente nessa região de base. Então, hoje o nosso assunto são os discos intervertebrais, né? Então, eles são fundamentais para que eu proteja a minha coluna, né? E como ele vai degenerando ao decorrer dos anos, a gente realmente tem que cuidar. E aí eu falei muito da degeneração a partir dos 30 anos, mas o que acontece? Os discos, a gente já falou, eles vão degenerando com a idade, né? Só que assim, ó, quando eu faço uma lesão, quando eu sou jovem, eu faço uma lesão, esse núcleo pulposo que é hidratado, que eu falei, ele tá bem mais hidratado, né? Porque eu tô jovem ainda, então ele tá bem lá inchadinho, bem bonitinho. Aí o que acontece? Às vezes eu faço um trauma, faço uma lesão grande. E o que acontece? Extravasa esse líquido, né? Com a idade, como a gente vai desidratando, ele não, se a gente fizer uma hérnia, a hérnia não é, às vezes não é tão grande. Por quê? Porque aquele líquido não tem muito ainda, não tem mais muito. Ele fica até numa cor mais amarelada com a idade. Ele muda até a cor. Gente, que coisa, né? Esse negócio de envelhecer. Esse negócio de envelhecer não é fácil. Até os discos, né? Perdem a altura, ficam degenerados, né? Perdem a cor natural, fica amarelado, enfim, né, gente? Olha, vou te contar, esse negócio de envelhecer não é fácil, não. Mas vamos lá, né? Se a gente quer viver, a gente vai envelhecer, não tem jeito. Então vamos lidar com leveza, com naturalidade, isso aí, e cuidar mesmo da coluna, cuidar da vida, né? Enfim, estar presente aqui e agora, consciente, para não piorar ainda mais o caos, né? Não piorar ainda mais o corpo, enfim. Mas, então, quando eu faço uma lesão quando eu sou novo, essa fibra que tem ao redor, né, que ele racha, extravasa o líquido, e aí sim, às vezes realmente por isso quando é mais jovem, geralmente é cirúrgico, né, e com mais idade a gente consegue fazer exercícios, fortalecimentos, para não precisar fazer cirurgia. Mas é natural essa questão de diminuir mesmo o tamanho, né? É natural essa desidratação do disco. E como eu posso fazer para melhorar isso? Exercícios de compensação. No sábado eu passei um exercício de compensação para a gente ficar, quando a gente fica muito tempo sentado. Hoje eu vou dar um exercício de descompressão, que é um pouquinho mais para a gente abrindo, principalmente essa região lombosacra. Eu vou trabalhar bastante essa região, porque, como eu falei, ela é a nossa base. Né? A base, também, o corpo, naturalmente, ele consegue se equilibrar, a não ser que eu realmente force demais, né? Com posições inadequadas, tensões emocionais, aí geralmente eu pego essa região aqui, ou também as questões das vísceras, né? O estômago, fígado, vesícula, eu acabo sobrecarregando a inervação que passa, e aí eu acabo fazendo também uma tensão. Eu ainda vou fazer uma live só sobre essa questão da relação das vísceras com a dor na coluna. Já tá agendadinho aí, porque às vezes a gente não percebe o quanto
que uma tensão no intestino gera uma dor lombar. Então, e é muito visível. Para quem trabalha com coluna é muito visível, né? Então, às vezes assim, Sinara, eu faço alongamento, eu me cuido, mas aí eu tenho uma tensão, enfim, alguma questão lá intestinal ou de rim, e afeta bem essa região lombar, do quadrado lombar. Então, assim, essas questões de vísceras, ela é fundamental olhar. Mas hoje a gente está falando um pouquinho desse cuidado com as vértebras e com os discos intravertebrais, né? Bom, gente, então também chamam essas degenerações de discopatia degenerativa. Vocês já escutaram esse nome? Vocês já fizeram algum exame para ver como é que tá a coluna? Geralmente aparece esse nomezinho lá, sabe? É difícil. Depois dos 30 a gente não tem. Depois dos 50, mais ainda, né? Então, o que eu preparei aqui? Então, assim, o que acontece com a idade? Ressecamento, fica mais rígido, menos flexível. Isso é natural com a idade a gente ficar. Um movimento um pouquinho mais limitado, aumenta o atrito entre as vértebras, rachaduras do disco, começa a rachar, o espaço intravertebral, né, entre as vértebras diminui. Então, assim, temos que cuidar realmente dessa questão da gente não fazer uma lesão maior com a idade. Porque a previsão a gente é até os 90, né? Se tudo der certo, né? Se a gente cuidar da imunidade, do emocional, do corpo, da alimentação, a gente vai chegar até lá. E a gente quer chegar até lá sem dor. E tem como, Sinara? Tem. Eu vejo muitos idosos que, assim, não fazem grandes exercícios, mas eles não têm dor. Por quê? Porque eles têm uma vida mais tranquila, eles caminham, se alimentam bem. É todo um contexto, né, gente? Não é uma coisa ou outra, é todo um contexto, né? Eu acordar de manhã, fazer que nem os animais que se alongam naturalmente, né? Olha um cachorro, ele acorda de manhã e já faz uma respiração profunda, se alonga, puxa, né? Os animais, passarinho, né? Se movimenta todo, né? Então, assim, olha o gato, os gatos também. Então, assim, é uma coisa, nenhuma fisioterapeuta, nenhum professor de educação física, ninguém disse para eles, olha, quando você acordar, você tem que fazer alongamento, você tem que fazer mobilização articular. Não tem, é instintivo. Só que a gente perdeu isso com o nosso dia a dia, né? A criança mesmo, ela acorda, ela se movimenta toda, né? Então, assim, isso quando a gente nasce, a gente tem. Depois, a gente vai ficando mais mental, mais racional, a gente tem que decidir um monte de coisa, um pouquinho mais ansioso, a gente vai perdendo o quê? As nossas sensações, o que o nosso corpo precisa, né? E aí a gente vai tendo problemas. Não é num dia que a gente não faça isso, que a gente pula da cama e já vai fazendo um monte de coisa. Então, assim, quando às vezes assim, nem precisa fazer um exercício especial. Acordou, tá na cama, vai lá, faz um exercício, faz uma mobilização, faz aquilo que você sente que o teu corpo pede, né? E não precisa muito tempo, né? O cachorro não fica lá meia hora se alongando para levantar, não. Ele vai lá, alonga aqui, já caminha meio assim, nananã, e já sai correndo, né? Então a gente não precisa muita coisa, mas a gente precisa de consciência. Porque se não tiver consciência, eu nem percebo. Eu vou levando meu corpo, vou arrastando ele. Eu nem sei como é que ele tá, nem sei se tá tudo certo, mas ele vai, né? Acordei, às vezes, dormi numa posição inadequada, porque a gente, posição adequada é essa. Mas, gente, quando a gente dorme. A gente vira, eu pelo menos viro para um lado, viro para o outro. Meu Deus, eu faço um show na cama. Tem dias que até eu acordo assim, nem sei onde eu tô, né? Porque de tanto que eu me mexi de noite. Então a gente não vai ficar de noite controlando como é que tá dormindo,
né? Então, às vezes eu durmo um pouco, né, um pouco em cima do braço, alguma coisa assim. Então, é importante que você perceba, respire, faça uma mobilização naquele braço que ficou ruim naquela noite. E tá tudo certo, sabe? Porque o que acontece? Dentro das articulações, a gente tem o líquido sinovial. Então, esse líquido, para ser estimulado, a gente precisa mobilizar, a gente precisa fazer um movimento com ele, né? Uma mobilização, uma simples mobilização, eu já estimulo o líquido dentro da minha articulação. Só que como eu não, enfim, saio correndo, eu falei, não faço essas mobilizações, e às vezes muito tensa também, eu vou fazendo uma compressão na minha articulação, né, pela tensão muscular, e eu também não mobilizo ele. Então, com o passar do tempo, além da degeneração natural, eu vou fazendo o quê? Uma compressão, um impacto e uma lesão na minha bursa, né? Porque as articulações sempre têm uma proteçãozinha. Deus é perfeito, ele fez tudo bonitinho, até as almofadinhas entre um ossinho e outro. Olha como Deus foi bom, né? Só que assim, com o tempo a gente vai degenerando, então a gente tem que cuidar dessas almofadinhas que a gente ganha lá quando a gente nasce. Porque não dá para trocar as almofadinhas, gente. Não vem assim, sabe, com um kit para troca. Desgastei, vamos trocar a almofadinha. Até tem cirurgias, mas nunca é igual, né? Nunca é o de fábrica. Então a gente tem que cuidar com o de fábrica, porque se a gente tiver que botar outro, não vai ser tão bom, tão perfeito como a gente nasceu e como Deus fez, né? Enfim, Deus, o universo, sei lá, que pai e mãe que fizeram, né? Que fizeram direitinho. Então é isso. Então eu já falei do travesseiro, do colchão, né? Que é importante. Uma coisa também importante é a hereditariedade, né? Às vezes a gente não sabe por quê, mas tem a questão da hereditariedade também, nessa questão da coluna. Às vezes a degeneração acontece mais cedo pela genética. Então, a postura inadequada, né? Eu acabo fazendo uma compressão maior. Se eu fico aquela posição de flexão e rotação, essa é a pior que tem. Por que acontece? Imagina aqui essa vértebra, tá? Eu faço uma flexão e uma rotação. Eu estrangulo. Então, o que eu faço? Aqui tá uma vértebra, aqui tem outra, né? Eu faço uma flexão e uma rotação. Então, imagina que aqui tem o disco. E o que eu acabo fazendo? Eu vou repetitivo, né, gente? Não é tão fraco assim, senão a gente desmontava. Mas assim, com o tempo eu vou fazendo força. E ainda força com peso, né? Quando eu pego muito peso, principalmente quando eu pego peso do chão, né? Eu pego peso ou eu rodo, né? Pior ainda, eu flexiono, rodo e pego a carga. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou acabando degenerando mais rápido o meu disco intravertebral. E ele vai fazendo um desgaste. Aquele líquido que tem no disco, ele vai o quê? Ele vai extravasando, né? Ele não vai durar tanto tempo. Né? Então, assim, o que eu tenho que fazer para cuidar? Primeira coisa, consciência corporal, tá? Primeira coisa, consciência corporal, porque para ficar numa postura que o corpo não doa, né? Porque se tá doendo, sinal que não tá legal. A postura também, muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo deitado, também é ruim. Então, quanto mais você ficar movimentando, tô meia hora sentado, dou uma caminhada, pego uma água, sento de novo, sabe? Faço uma compensação, como os animais, dou uma mexida, uma respirada, uma mobilizada no meu corpo em geral. Nem preciso fazer tantos exercícios, mas uma mobilizada geral já dá uma boa de uma como é que eu vou dizer, abertura, né, e hidratada nas suas articulações. Então, a primeira coisa, assim, é isso, né? Segunda questão é eu ter não ser sedentário. Eu tenho que ter trabalho de fortalecimento e alongamento.
O que e atividade aeróbica, né? Então, assim, quem caminha, eu sempre digo, a melhor atividade física é caminhar. Quem caminha, eu já estou trabalhando com minha capacidade cardiorrespiratória, eu já estou trabalhando com meus músculos, fortalecendo, porque só de eu caminhar eu já estou fortalecendo. Eu estou fortalecendo, eu estou alongando porque eu preciso mobilidade articular e eu preciso de força e eu preciso de equilíbrio. Então, não preciso, que as pessoas pensam assim, não, preciso de um exercício e tal. Mas só de você caminhar, até a prática da caminhada, ela já te dá equilíbrio, já te dá força, mobilidade. Agora, se você quiser algo que te dê mais alongamento ainda, mais fortalecimento, tem exercícios para isso, né? Então, de compensações e de consciência corporal. Então, assim, então, estar numa postura, né, durante o dia e perceber o que você está fazendo com a sua coluna, né? Não ser sedentário, não fazer movimentos repetitivos com carga, né? Movimentos repetitivos com carga é bem prejudicial. Então, porque a coluna realmente não foi feita para muita carga repetitiva por muito tempo, né? A gente não é tão frágil, mas a coluna, se a gente vê a estrutura, eu acho que no futuro, com a evolução genética, acho que a nossa coluna vai ser um pouquinho mais forte, eu espero, né? Porque ela é muito frágil, acredito, nesse sentido, sabe? Porque a gente tem que estar muito fortalecido com a musculatura, né? E não sedentário, pra gente não lesionar essa coluna. E o que acontece? Naturalmente, ficar muito tempo sentado, porque o nosso trabalho de hoje em dia é muito sentado, né? Então acaba forçando realmente muito a coluna. Antigamente não, a gente tinha que ir para o campo, a gente tinha que colher, a gente tinha que plantar, colher, cuidar dos bichos, pegar água, então assim, a gente era muito mais ativo, né? E com o passar da evolução, a gente fica mais sentado. Então a gente precisa fazer uma atividade física, porque o nosso trabalho não é mais se movimentando. Hoje a gente tem controle para tudo, né? A gente não é necessário a gente caminhar muito. Tem o carro, né? A gente, para ir nos lugares, a gente, né, precisava caminhar, ir, subir morro, descer morro. Agora não. Pega o carro, entra no carro sentado, vai lá, trabalha sentado, volta sentado. Quer dizer, eu estou sempre fazendo estresse de compressão na minha coluna. Então, eu preciso de uma boa compensação. Gente, eu tô falando muito e tem um exercício muito bom para nós. E vamos pro nosso exercício. Combinado? Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos lá. O exercício de hoje, então, vai ser de descompressão da coluna, tá? Então, primeiro a gente vai preparar a coluna, o corpo, pro alongamento. É um alongamento em pé e assim, pode ser na parede ou numa janela, tá? Você vai se apoiar na parede ou na janela. Então, vamos lá. Em pé, eu vou arrumar aqui. Então, você vai ficar em pé primeiramente. Estão me vendo? Respire fundo, sinta o seu pé apoiando no chão, movimente um pouquinho o seu corpo, perceba quem realmente está segurando o seu corpo, se é as suas pernas ou se é o tórax. Lembra que quem segura o seu corpo deve ser suas pernas, seus pés e sua casa de força, né? Essa região abdominal. Então, se você tá solto aqui assim, quem é que tá segurando? Né? Você tá caindo, aí quem tá segurando é a sua coluna. Então a sua coluna tem que fazer uma força enorme para te não cair, né? Ela tem que puxar, ó. Então tu tá gerando um estresse na coluna, né? Então quanto mais a gente estiver alinhado e a força nos membros inferiores e no abdômen, mais a gente preserva a coluna, ok? Então,
Vai respirando fundo e soltando, preparando o seu corpo, acordando o seu corpo. Acordando o seu pé para apoiar bem. Respire. 3 expirações. Vai movimentando para um lado e para o outro, soltando a musculatura do pescoço, dos ombros. Aí. Agora você vai para perto de uma parede, tá? Deixa eu arrumar aqui para vocês me verem. Vou lá para a janela. Então, perto de uma parede ou de uma janela. E você vai fazer uma mobilização da sua coluna, tá? A gente já fez esse exercício no sábado, mas é só para preparar para o nosso exercício de descompressão. Então, você vai fazer uma mobilização na coluna. Quando inspira, abre o peito e quando expira, fecha o peito, tá? Então, inspira, abre o peito e cresce. E expira, fecha o peito e fecha o bumbum. Inspira, cresce. Expira e fecha. Isso. Inspira e abre. Abre o peito, abre. Vai crer como se você fosse crescendo. Alinhando vértebra por vértebra. E vai flexionando, soltando ar. E fechando sua coluna. Então, quando eu abro, quando eu inspiro, eu alongo a região anterior. Cresço. E quando eu expiro, eu alongo a região posterior da coluna. Eu vou mobilizando. 3 vezes. Agora, você vai fazer o alongamento de descompressão. Esse alongamento eu passava muito na reeducação postural global, né? Para a pessoa alinhar a coluna, distracionar sacro-lombar e ter mais consciência. Então, eu vou fazer um movimento de flexão, tá? Eu vou só mostrar para vocês não olhem, não façam, só olhem, tá? Eu vou fazer o quê? Um movimento de flexão, eu vou alinhar a minha coluna como se fosse uma mesa. Os meus joelhos vão estar flexionados, o meu bumbum apontando lá pro teto e lá oposto à minha cabeça, para trás. E os joelhos flexionados e os pés paralelos. Então, esse é o movimento que a gente vai fazer, tá? Ainda não faça. Eu vou explicar primeiro. É importante que a gente não faça o movimento errado, né? Então, assim, eu vou flexionar minha coluna. Então, eu vou estar com os pés, o quadril, né? E os pés paralelos ao quadril. Então, a abertura nem aberto demais e nem fechado demais na abertura do quadril. Os pés apontando para frente, tá? Os joelhos vão estar dobrados para eu não forçar demais a minha coluna. Então eu dou uma folguinha para minha coluna. E aí eu faço o que? Uma flexão, tá? Então eu vou fazer esse movimento, cuidado também com os braços. Se os braços estiverem muito para cima, quando eu descer, o que eu vou fazer? Vou forçar o meu ombro, meus 2 ombros. Então, assim, é importante que esse exercício, as mãos estejam embaixo, para quando eu trazer minha coluna, os meus braços estarem no alinhamento com as minhas orelhas, tá? Então, eu vou fazer esse movimento, pernas paralelas, pés apontando para frente, bumbum apontando para trás. Eu brincava sempre com meus alunos assim, imagina que você é uma mesa e que você tem um copo aqui cheio de água e o copo não pode cair. Então, empina bem o bumbum, porque se você fizer isso aqui, isso aqui é encurtamento, tá? Encurtamento da coluna. Então, quando eu puxo o bumbum para cima e para trás,
e eu dou uma leve tracionada no meu joelho. O que que eu não alongo o meu joelho, tá? Eu só dou uma leve puxadinha para que você sinta todo esse alongamento posterior aqui, tá? Então, lembra que alongamento a gente sempre trabalha junto com a respiração. Então, eu vou fazer inspira e expira e alonga. Eu gosto de 3, então eu inspiro em 3 tempos e depois eu alongo. Alonga, 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 alonga e volta. E vai lá, mais 3. Alonga, 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 alonga e volta redondinho, voltando. E aí descansa, respira, mexe os ombros, eu gosto sempre de mobilizar, sabe? O corpo dá uma soltada e vai de novo. 3 repetições de 3 vezes, tá? Então vamos lá, de novo. Então, você pode, se você estiver na parede, você vai estar com as mãos assim, né? Você vai estar assim. Então você vai lá, ó. Você alonga, alonga, alonga. Aqui é a parede, né? Aqui eu tô apoiando a janela, mas se você estiver na parede também dá. Então, alinha, primeiro é lembrar, alinha as pernas na abertura do quadril, os pés apontando para frente, joelhos flexionados, empina bumbum e cai à frente, alinha sua coluna. Cuidado para não cair a cervical também, né? Não, nem hiperestender a cabeça, tá? Tensionando a cabeça, cuidado. Deixa a coluna alinhada, você tá toda alinhadinha, ó. E aí você faz o movimento, inspira e expira. Puxa o bumbum em direção ao teto, dá uma leve esticadinha no joelho, sem esticar todo o joelho, só para você sentir a tração atrás. Alonga, 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 inspira em 3 vezes e expira alongando em 3 segundos também. 1, 2, 3, alongando e puxa. 3 tempos inspirando e 3 tempos alongando. Se você tiver mais vontade, pode ficar 6 tempos. Eu tô dando 3 só porque a gente está aprendendo também a fazer. Às vezes a gente fica 1 minuto nessa posição aqui, só paradinho, ó, alongando, alongando, alongando. Mas no início é bom você não estressar o seu corpo, né? Tomar cuidado para não estressar o corpo. Por isso a flexão no joelho. Porque se eu tiver uma dor lombar e fizer esse exercício esticando o joelho, eu posso aumentar o estresse. Então é importante que eu flexione o joelho. Ó, é um cuidado que eu tenho, ó. Eu não estou forçando minha lombar, ó. Eu flexiono o joelho e trago minha coluna, né? Faço uma leve tensão e depois eu volto redondinho, né? Então esse movimento é importante que a gente cuide para fazer bem direitinho, tá? Gente, estamos com o tempo já finalizando. Como é que foi hoje? Gostaram do nosso disco? Vamos tomar mais cuidado com os nossos discos intravertebrais, né? Cuidado na nossa postura, cuidado com exercícios, caminhada. Caminhada é bom para tudo, não é só para o disco, não é só para a coluna, é para tudo, né? Viver, respirar, é ver o verde. Para quem pode, né? Dar umas caminhadas na rua, ao ar livre, é melhor ainda. A gente precisa. Muito tempo em casa, muito o estresse, né, de ficar em casa, só em casa, com o Covid, é muito estressante, não só para o corpo, mas para a mente, para o nosso emocional. É muito importante que a gente faça uma caminhada, né? A gente tá na rua, bota máscara, vá com cuidado, mas assim, ficar em casa também é muito estressante, né? E aí acaba fazendo outras questões, outras lesões, né? Então eu tô vendo muitos médicos falarem que essa questão emocional no Covid
muito grande das pessoas em casa, né? Os filhos em casa, o marido, e aí a pressão, né? As coisas mudaram muito. O estresse de tudo mudar, as rotinas mudaram, enfim. O casal, né? Aquele conviver tudo junto. Então é importante você ter um momento seu, dá uma saída, dá uma caminhada, respira fundo, faz uma mobilização articular, faz esse exercício que eu tô passando para vocês, né? É um momento assim teu de desestressar não só o físico, mas estressar a cabeça, o emocional, né? Eu adoro o Ponopono, eu fico fazendo o Ponopono. Não sei se você sabe, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu fico lá mentalizando gratidão, gratidão, gratidão. E aí vai, sabe? A coisa pra gente poder fluir na vida, poder ter uma vida mais saudável, né? Então, obrigada por estarem aqui comigo. Eu estou escutando bastante gente. Eu estou escutando as lives, eu estou vendo. Eu agradeço muito. Dicas, eu quero dicas, gente. Eu quero melhorar, né? Eu quero poder trazer para vocês o que vocês estão precisando. Eu quero ser um canal aqui, né? Desse olhar para a coluna e desse olhar para a vida. Então, gratidão. Sábados para vocês, no sábado, às 11h07 da manhã. E vamos continuar com esses temas de cuidados, de saúde física, mental, energético. E principalmente dentro do meu trabalho trabalhar o físico para poder ter qualidade de vida, né? E trazer exercícios para poder fazer em casa. Exercícios de autocura. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo para todos, uma ótima noite, uma ótima semana, que ainda está começando, né? Amanhã é quarta-feira, metade da semana. Espero que vocês tenham muita paz, muita saúde e muita alegria de estar aqui na vida, aqui na Terra e poder fazer algo que vocês têm. O dom de vocês, qual é o dom de vocês? Que vocês possam fluir nesse dom sem medo, sem cobrança, mas simplesmente ser o que vocês são. Vocês já estão prontos, porque vocês estão aqui e agora. A gente nunca está totalmente pronto, a gente não é perfeito, mas a gente está aqui para fazer o melhor da gente hoje. E tá tudo certo. Obrigada, gente. Um beijo no coração de todos. Gratidão, gratidão, Lu. Um beijo. Te amo.